Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da área missionária Cidade de Deus e todos que estão me ouvindo. Meu nome é Aderaldo Pereira, sou ministro da Palavra e da Eucaristia da comunidade de Santo Antônio de Pádua, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. Hoje, dia 9 de abril, quarta-feira, estamos na quinta semana da Quaresma, uma semana que antecede a Semana Santa. Domingo agora, próximo que vem, vamos iniciar a Semana Santa com Domingo de Ramos. E nós estamos aí passando 40 dias da Quaresma em preparação. E esse áudio, essa meditação, eu peço que chegue aos meus irmãos que estão me ouvindo agora, que recebam na santa paz, que eu quero rezar por todos eles, por todos os nossos irmãos que estão passando por algum conflito, passando por alguma enfermidades, que estas orações nossas sirvam para ajudar cada vez mais os nossos irmãos que estão totalmente necessitados. A cada dia que passa, parece que não acaba mais o tormento quando você está passando por um deserto, mas acredite que o Senhor está no seu lado sempre. E eu convido meus amados irmãos a meditar hoje na leitura do evangelista João, capítulo 8, versículo 31 ao 42. João, capítulo 8, versículo de 31 ao 42. Vamos iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Versículo 31. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas queres matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram ele, é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procuras tirar-me a minha vida? A mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram ele: nós não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, vós me amarias, porque eu saí de Deus e é dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus amados irmãos, a leitura de hoje é muito interessante para a nossa meditação de hoje. Estamos na Quaresma, onde nós estamos fazendo uma preparação espiritual para que, quando nós chegamos na Semana Santa e na Páscoa, que é quando nós celebramos a grande passagem, né? Aquela passagem, a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa mudança também, a gente esteja preparado para esse grande momento. Então, todos os dias, nós católicos temos que estar nessa missão, em oração, em jejum, fazendo sempre o bem, né? Procurando fazer o melhor para nossos irmãos, procurando evitar de fazer as coisas erradas, né? E estar sempre em meditação, se confessando. Então, é um tempo de preparação. E o texto de hoje é muito interessante porque a Bíblia começa dizendo assim: e Jesus dizia aos judeus que nele creram. Ou seja, aqui nós temos pessoas convertidas nesse texto, questionando Jesus. Pessoas que acreditavam nele, mas porém não queriam aceitar ele. Essa é um negócio tão comum no mundo cristão, nesse mundo que nós vivemos, que é explícito isso nas pessoas. As pessoas querem ir para o céu, mas não querem carregar a cruz. Querem questionar o que Jesus, os ensinamentos de Jesus. Querem falar que a Bíblia já é um livro ultrapassado, que esses mandamentos para nós hoje não servem. Ou seja, esse é o mundo que está aí. E muito de nós, convertidos, que acreditamos em Jesus Cristo, acabam acreditando nessas coisas. Então, esses judeus que aí estão, que acreditavam em Jesus, começaram também a questionar, dizendo que Jesus não era Deus e que Deus deles era Abraão. Mas mesmo assim a Bíblia diz que eles acreditaram em Jesus, mas questionando, entendeu? E Jesus foi explicando que se eles fossem realmente filhos de Abraão, eles aceitavam Jesus, porque Abraão falava dele também, do Messias. Mas aí eles não entenderam, né? Por quê? Porque o Deus deles realmente não era Abraão, era o inimigo. E o inimigo é que botava isso tudo na cabeça. E Jesus fala uma frase muito rica: se conheceis a verdade vos libertará. Por que libertará? Libertará de quê? Que é justamente libertar de todas essas coisas ruins, libertar da mentira, libertar da inveja, libertar de todas as coisas ruins que nos prendem, os vícios que nos prendem. E quando nós realmente aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, nós vamos começar a andar nos caminhos dele através dos seus ensinamentos. Então, quando a gente segue Jesus com os seus ensinamentos, mesmo que o sofrimento venha, a gente tem uma grande esperança, sabendo que quando nós finalizar essa nossa carreira aqui na terra, como disse o apóstolo Paulo, a gente vai ter um galardão. E aí nós não podemos falar aquela frase que o Paulo falou: combati o bom combate, finalizei a carreira, mas manteve a fé. Agora resta a minha grande coroa que o Senhor tem para nós. A mesma coisa vai ser para cada um de nós, que permanecermos firmes na fé, firme em oração, que nós nunca podemos deixar que o inimigo tire de nós essa semente da luz, que é o Espírito Santo, que nós recebemos no batismo. Que cada dia mais nós, católicos, apostólicos, romanos, e todos aqueles que nos ouçam, possa realmente vivenciar os ensinamentos de Jesus Cristo. Que nós possamos lutar todos os dias com nossas forças contra o mal. Que nós possamos nos defender. E que o Papai do Céu esteja conosco todos os dias, porque todos os dias nós temos essa grande batalha, a batalha espiritual. Que nós possamos realmente ser verdadeiros cristãos, lutando todos os dias contra o mal. Que nós possamos ser exemplo em casa, que nós possamos ser exemplo na nossa igreja, na nossa comunidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que tenha um bom final de semana, meus amados irmãos, que a Semana Santa que esteja chegando aí possa nos encontrar cada vez mais preparados
para que no dia da Páscoa nós possamos estar firme e forte na presença do Senhor. Amém. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar.